Todos os dias eu costumo postar no Instagram uma pequena timelapse minha em que eu estou respondendo os nossos mentorados diariamente, dando feedback individual. E uma pessoa perguntou: como é que vocês fazem isso? E por que vocês fazem isso? Por que vocês dão tanto acompanhamento assim? E o motivo é que eu e o Augusto, quando a gente foi criar a estrutura da Mentoria Titã, foi uma prerrogativa, foi algo que a gente disse: olha, sem isso não faz sentido um treinamento. Que nós acreditamos que para uma pessoa conseguir se transformar, conseguir aprender de fato algo e trazer para a sua vida, o acompanhamento é fundamental. Ter alguém com experiência próximo dessa pessoa para resolver as dificuldades e dores que essa pessoa vai tendo ao longo do caminho é de suma importância. Do contrário, as chances são muito altas que mesmo que ela tenha o passo a passo completo que funcione, ela não consiga aplicar. E por isso que a gente criou, com a mentoria, o melhor treinamento em termos de acompanhamento que o Brasil tem. Honestamente, é o melhor acompanhamento disparado, porque nós acreditamos nessa importância. E para explicar isso, eu sempre uso a mesma historinha, que é o que eu quero te contar agora, para de repente tu perceber a importância de um acompanhamento que de repente é uma coisa que tu ainda não tem até hoje na tua vida. Imagina que tu voltou a ser criança, tá lá na tua sala de aula com os teus coleguinhas. Tá todo mundo sentando, esperando a professora entrar, a professora abre a porta, aquela cara de séria, entra na sala, ali todo mundo fica aguardando. Ela vai para a lousa, escreve no quadro lá uma fórmula matemática, uma breve explicação de como aplicar aquela fórmula e sai da sala. Até o final do período, quantas crianças tu acha que vão ser capazes de aplicar aquela fórmula da maneira correta? Eu não sei no teu caso, na tua escola, como é que a coisa andava, mas na minha, eu diria que no máximo 1, 2 crianças teriam capazes de conseguir aplicar, se é que tanto, honestamente. Mas por quê? A fórmula estava errada? Não, a fórmula não estava errada, a fórmula funciona, se feita da maneira correta. As crianças daquela sala de aula eram exceção? As crianças eram incapazes de aprender? As crianças que estavam lá, nesse exemplo, na tua imaginação, quando tu te lembra lá para trás? Duvido muito. Estatisticamente falando, é provável que a tua sala de aula fosse muito parecida com a minha, inclusive. Então por quê? Na nossa opinião, é porque cada criança que estava ali, por definição, eles estão aprendendo, eles estão numa escola para aprender coisas novas. Se tu está aprendendo, é natural que tu vai ter certas dificuldades e lacunas no teu conhecimento que vão te fazer errar a aplicação daquela fórmula. Só que não é uma coisa que tu faz de maneira consciente, né? Imagina tu, criança, lá tentando aplicar aquela fórmula que a professora te passou. Tu não vai de propósito, por exemplo, tirar a raiz quadrada de um certo número de uma maneira errada. Tu não vai ter feito isso de propósito. Tu não vai fazer a multiplicação, a subtração, a divisão, qualquer operação matemática que seja ao longo do caminho, tu não errou de propósito. E o que é, talvez, o principal fator para a importância de acompanhamento? Tu sequer percebeu que tu errou. E esse é o ponto. Por isso que essas crianças ali, provavelmente dentro desse exemplo, se deixadas sozinhas, iriam tentar uma outra vez, iriam começar a se frustrar, se incomodar, não iam conseguir chegar no caminho certo e provavelmente iriam desistir, que é muito provável o que acontece contigo hoje em dia, enquanto tu tenta sozinho aplicar alguma metodologia para qualquer resultado que tu esteja buscando na tua vida. Seja isso em relação à tua saúde, em relação ao teu profissional, em relação à tua organização pessoal, quando tu lê um livro, quando tu absorve alguma metodologia, algum passo a passo, sem que tu tenha um acompanhamento junto. O que aconteceu? Provavelmente tu aplicou por um tempo, não foi às mil maravilhas, aos poucos tu começou a não se encaixar, tu começou a ter alguns problemas, algumas dificuldades, quando vê, tu já não estava mais fazendo nada daquilo lá. E toda aquela ideia que a princípio resolveria todos os teus problemas foi para o esquecimento, foi para a memória. Então é por isso que é tão importante, na nossa opinião, o acompanhamento, tu ter alguém próximo de ti, enquanto tu está aprendendo, para conseguir resolver todas as tuas lacunas, todas as tuas dificuldades, as tuas ignorâncias que tu não percebe. Para que assim tu perceba o que está acontecendo, já tenha uma solução que funcione para resolver aquele problema, porque o professor ou a pessoa capacitada que vai te acompanhar, espera-se que saiba resolver esses problemas comuns dentro do aprendizado, processo de aprendizado. Então vai te ensinar isso, tu vai aprender como resolver esse pequeno problema que está te impedindo de aplicar a fórmula, tu vai finalmente conseguir aplicar a fórmula e vai ter o resultado adequado. É assim que a gente age na nossa vida. Eu e o Augusto estamos prestes a investir novamente em uma mentoria de negócios de dezenas de milhares de reais,
porque a gente aplica isso na nossa vida. Eu tenho, só para os meus objetivos vinculados à saúde, eu tenho 2 treinadores. Tenho 2 pessoas que me acompanham. Por quê? Eu gosto de jogar dinheiro ao vento? Não, eu gosto de resultado. E eu sei que para eu ter resultado, eu vou ter N dificuldades. Por mais que eu tenha vários passo a passos que eu posso comprar na internet, eu pegar na internet, até mesmo de maneira gratuita, se eu não tiver uma pessoa que vai me auxiliar a resolver os meus problemas, dificilmente eu vou conseguir aplicar aquilo por tempo suficiente, de maneira correta o suficiente para que eu tenha resultados. Por isso que nós acreditamos na tríade da transformação. Para tu ter resultados, tu precisa de uma metodologia, pelo menos de maneira consistente, uma metodologia, ou seja, tu precisa fazer as coisas certas, tu precisa de comprometimento, não existe pílula mágica, isso é coisa para criança, coisa para adolescente que acredita em solução rápida, não é coisa para adulto que quer de fato soluções que vão perdurar, que vão de maneira consistente trazer resultados para tua vida. Então tu precisa de metodologia, tu precisa de comprometimento e tu precisa de acompanhamento. Pelo menos se tu quer de uma maneira mais ágil, de uma maneira menos estressante, de uma maneira consistente trazer resultados para tua vida, acompanhamento, na nossa opinião, é fundamental. Foi isso que nos trouxe até aqui, onde a gente se encontra como empresa e como pessoas, e é isso que eu recomendo que tu aplique para tua vida. Não sei quais são os teus objetivos, se for de saúde que tu não está conseguindo, se for em relação ao profissional, alguma capacitação, qualquer coisa que seja. Eu te recomendo que tu procure mentores, que tu procure professores, que tu procure alguém que esteja disposto a ficar próximo de ti ao longo do caminho para te ajudar ao longo desse percurso a sanar tuas dificuldades. Do contrário, aposto que tu vai continuar vivendo essa realidade frustrante de tentar e voltar a estaca zero, tentar e voltar a estaca zero, que eu tenho certeza que tu já está cansado. Então, se o teu problema está relacionado à organização pessoal, tu não consegue ter um horário muito bem definido, não cumpre esses horários, não sabe quais são as tuas prioridades, não sabe montar um bom planejamento, não tem objetivos definidos, tua vida está bagunçada, tu trabalha, mas sente que tu não avança na mesma proporção e tu quer a nossa ajuda para resolver isso, tu quer o nosso acompanhamento para resolver isso, eu te convido a clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário para ter uma conversa 100% gratuita conosco. Dentro desse formulário, nossa equipe vai avaliar o teu perfil. Se tu tiver o perfil para mentoria, a gente vai te chamar para essa conversa. Essa conversa a gente vai fazer de forma gratuita, nós vamos entender a tua situação e vermos se e como podemos te ajudar. Mas atenção, as vagas para essa conversa são limitadas porque são feitas diretamente comigo ou com o Augusto. E a gente só seleciona quem está verdadeiramente comprometido a resolver isso. Se tu é uma dessas pessoas, clica aqui embaixo no link da descrição e eu te espero na sessão de avaliação. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Um grande abraço, tchau, tchau, falou! Olá, me chamo Vitor Ponte, eu sou advogado aqui no Ceará, gestor público também. Eu comecei o processo da mentoria Titano no mês de março, quase já na pandemia. Foi um processo muito enriquecedor para mim na época. Eu tinha a necessidade de me desenvolver em alguns pontos da minha vida. E aí passei a ver alguns vídeos no YouTube da vida de Titã e me interessei, me identifiquei muito com os vídeos, achei muito bacana o conteúdo, passei a aplicar algumas coisas na minha vida e foi então que eu me interessei um pouco mais pela mentoria, né? Então eu me inscrevi, fiz uma mentoria gratuita e aí decidi começar o processo de 12 semanas do Me Tornando um Titã. Eu tinha alguns desafios muito claros, que eram principalmente de organização da minha vida, de organização do meu tempo. Sou muito ocupado e tenho 2 empregos em 2 cidades, então eu precisava produzir mais, sendo mais objetivo. Além disso, eu queria estabelecer algumas metas assim, para o meu ano, alguns objetivos, e nesse sentido foi bem interessante. O processo da mentoria me trouxe várias técnicas que eu consegui passar a monitorar melhor meu tempo, organizar melhor meu tempo, usar ferramentas que foram fundamentais para que eu tivesse uma gestão de sucesso do meu tempo e implementar também novos hábitos que foram responsáveis por mudanças muito positivas na minha vida.